Vamos começar pelo trígono hoje. O trígono, que é um aspecto muito fluente, muito bem-vindo, muito harmônico, de 120 graus. Esse trígono, onde nós o temos no mapa, nós temos que observar e perceber que dons que vêm desse encontro. É um contato abençoado. Os planetas estão amigos, estão em consonância. Alguns podem estar em love, outros estão numa amizade completa. Existe um relacionamento belo, um querendo o bem do outro, um querendo bem o bem-estar do outro, um torcendo pelo outro. E é um aspecto que a gente recebe no mapa muitas vezes, e ele vem assim, como um presente, mas ele é tão fácil, ele está tão ali, aquele aspecto faz tanto parte de nós, né, dos planetas que estão nessa harmonia. No momento que você nasceu ali, né, tinha aqueles planetas em muita harmonia, então, que a gente às vezes não utiliza. O que eu peço para vocês? Olhem os mapas de vocês, das pessoas queridas, filhos, cônjuges, namorados, namoradas, e percebam o quanto você está sintonizado com aquela bela configuração ou não. Mas o trígono, como é um presente do céu, e como muitas vezes a gente não utiliza da maneira que deveria, é bom que a gente vá lá e dê uma olhada, tá? Então, é um aspecto fluente, harmonioso, mais que benéfico, mas ele é suave, ou seja, não há nada forçado ali, as coisas fluem suavemente, mas se houver uma quadratura envolvida, por exemplo, dentro de dois planetas que estão em trígono, se um deles fizer a quadratura com o outro, pode ser que a quadratura predomine. A gente tem que ver qual que é a natureza da quadratura, qual a órbita que está entre os planetas. Então, vamos supor que tem um trígono, o trígono pode ser até 8 graus, a 7 graus entre Sol e Saturno. Mas o Saturno está numa quadratura muito próxima ali, 2 graus, com outro planeta, pode ser que você vá receber esse trígono, mas que ainda fica um pouco mais difícil, porque a quadratura às vezes se sobrepõe. Tá? O trígono favorece o recebimento de benefícios sem esforço, é um resultado natural de um ângulo fluente de 120 graus, espontâneo, você não precisa ter consciência, você não precisa aplicar força nele, nem transformá-lo. Ele está ali, ele é seu. Receba esse presente, utilize, né? Condições evoluem naturalmente também dentro dos trígonos, né? É uma conexão perfeita entre duas consciências planetárias. Existe a possibilidade da pessoa desperdiçá-lo, pois aquela facilidade está ali e a pessoa não conecta. Não tem consciência, né? Trígono, a órbita de tolerância. A órbita de tolerância é 8 graus. Esses dois aqui eu coloco para vocês, porque em alguns livros vocês vão achar essa diferença para planeta social e transpessoal entre si. Mas eu ainda concordo nesses 8 graus, por tudo que eu já vi de mapas, e ali, quando o trígono está, ele traz uma... E muitas vezes também a pessoa expressa aquele trígono, ela não tem consciência disso, mas ela está expressando para as pessoas. Se você tiver consciência, você vai aproveitar mais. Mas as pessoas percebem. Na prática, né, eu percebo que todas as funções, benefícios de todos os planetas podem chegar até 8 graus. Quanto menor a órbita, a maior ênfase. Ou seja, quanto menor a órbita, mais pertinho um planeta do outro, uma Vênus, trígono, a Netuno, 1 grau, né? Nossa, é um derramamento ali de espiritualidade, favorecimentos, de bênçãos. Essa pessoa é uma pessoa muito, certamente, benévola, uma pessoa que é como se unisse um pouco assim a energia de, quando Vênus com Netuno, é um pouco a energia de peixes e um pouco a energia de touro ou libra, no sentido, porque Vênus rege touro e libra, no sentido assim, sabe, benefícios, bondade, compartilhamento, ajuda, humanitarismo, tudo isso, ou música, ou artes, etc. A gente poderia dizer assim que o sexto é como se fosse alguma coisa que está ali,
facilidades, oportunidades também. O trígono geralmente, não sempre, mas o trígono geralmente é entre planetas que estão no signo, no mesmo elemento, tá? Então a gente vê um trígono de fogo, um trígono de ar, um trígono de água, planetas que estão no mesmo elemento. Acontece de você ter no finalzinho de um signo, né, e do início do outro, aí pega elementos diferentes. É um trígono mais complexo, mas é um trígono ainda, tá? Aqui é assim, são oportunidades que vêm. Enquanto que o trígono traz uma ênfase um pouco do elemento fogo, o sexto traz uma ênfase do elemento ar e fogo. Ou também a gente poderia, ele vai estar entre ar e fogo ou terra e água, né? Elementos que se complementam, que têm algo importante entre si. Então, está relacionado com as casas 3, né, de Gêmeos e Mercúrio, e 9 de Júpiter e Sagitário. Relacionado com a atividade mental, desejos, aspirações intelectuais, aspecto mais mental e menos entusiástico que o trígono. Seu ponto forte é a capacidade mental. Ele é frequentemente observado em mapas de escritores, de pessoas que são muito cultas ou pessoas que lidam com muito aprendizado, escola, professores de universidade, professoras, pensadores, tá? É um aspecto sutil, ou seja, é preciso perceber a existência dele para que ele possa ser aplicado. É como se ali, eu vejo o trígono como uma bênção, um presente, ó. Nasceu com esse presente. Seu bebê nasceu, vamos supor, né? E veio com o mapinha dele, ele traz vários presentes nesse mapa, que são os trígonos. Ele traz vários cartões, vamos colocar assim, né, gente? É meio estranho falar, mas colocar vários bônus, né? Assim, que ele pode utilizar, que são os sextos, tá? Então, é um bônus que você pode utilizar ou não. Então, você tem que estimular. É um aspecto intelectual, mental, tem a qualidade de ar e fogo. Existe a possibilidade de troca entre os planetas. Eles precisam de estímulos, precisam ser estimulados. Então, você tendo um sexto, cria oportunidades, perceba e faça uso dessa energia. Indica uma inteligência no contato entre os dois planetas ou pontos. Utilize-o positivamente, estude-o e perceba que há entre os planetas uma energia geradora de oportunidade. Possui uma energia altamente compatível, harmônica, fluente, benéfica. O sexto conecta planetas que realmente possuem o que trocar. Então, estão em condições de troca. Às vezes a gente possui alguma coisa para trocar, mas não estamos em condições de troca. Nesse caso, eles estão. Ele se dá em signos cujos elementos são compatíveis, então você vai ter sexto entre terra e água e entre fogo e ar. No mesmo elemento é o trígono, onde a dinâmica é a mesma. Então, por isso, muitas vezes, a gente pode não perceber o trígono. Há uma semelhança suficiente no sexto para uma aproximação favorável e diferença suficiente para encontros de estímulos. Juntos, pode haver estímulos e também pode aproximação favorável, porque ali ficam muito bem os dois. Um Sol sexto Saturno é um benefício de Saturno para a identidade da pessoa. Se essa pessoa planeja, organiza, racionaliza uma situação, ela vai extrair uma oportunidade. É como se as coisas fluíssem cadenciadas. E a quadratura. A quadratura, essa quadratura, vocês já ouviram falar de tudo quanto é jeito, né? As pessoas têm medo da quadratura, reclamam da quadratura, mas realmente ela traz essa coisa da intransigência ou da exigência. É um ângulo reto, são forças iguais onde nenhum dos planetas está disposto a ceder em nada. É uma usina de força, um curto-circuito que gera energia e pode entrar em curto. É um aspecto de resistência e de rigidez. Como ela está associada ao número 4, que se pegar 360 e dividir por 4, vai obter 90, né? E o 4, trouxe o tarô porque muitas pessoas estudam tarô, e o tarô, ele simboliza a matéria no tarô, os 4 pilares, o que pode se materializar, se concretizar, ele também simboliza tradições, ele é conservador. A quadratura tem essa natureza. Mas o desconforto dela está no fato dela não ser somente algo que você sente, meio assim etéreo. Ela acontece, ela materializa, os fatos ocorrem. Tem uma quadratura, não tem jeito de não olhar para ela. Não, ela vai se materializar, você vai sentir na sua vida aquela dificuldade, mas ao mesmo tempo uma coisa que você tem sempre que superar,
né? Sempre que lidar com ela e superar. Vamos dar um exemplo da quadratura Sol-Saturno. Sol, sua essência, Saturno ali onde tem suas responsabilidades, onde naquele ponto do mapa há uma exigência maior. A pessoa não sabe por que as situações exigem muito dela, não entende por que as pessoas são sempre rigorosas com ela. Saturno é o grande mestre do rigor, né? Ele volta para nos cobrar, ele nos coloca limites, né? Então, a energia dissonante desse aspecto se dá e a pessoa vai ter que lidar com ela externamente, né? Essa energia vai concretizar e a pessoa vai ser incomodada de alguma forma, vai ser aborrecida, vai se desgastar com ela. Então, por quê? Porque se reflete no externo essa energia. A sensação que a quadratura provoca é que aquilo que foge ao seu controle, que a pessoa não tem responsabilidade por aquilo que acontece com ela. Muitas vezes a gente pode ficar, por causa de uma quadratura, se achando vítima das circunstâncias. Mas se a quadratura estava no céu, ou seja, essa batalha, esse desafio entre dois planetas estavam no céu no momento do nosso nascimento, do seu nascimento, do nascimento de quem quer que seja, é porque nós somos, de alguma forma, temos que aprender com aquilo. A quadratura também é um gerador de forças. Muitas quadraturas do mapa, a pessoa fica uma pessoa esforçada, ela vai mencionar alguma coisa, ela vai querer chegar em algum ponto, porque ele traz essa energia de se superar, de encontrar novos caminhos para fazer que aquela energia se manifeste. É um aspecto de difícil consciência. A pessoa não identifica muitas vezes a participação dela no processo, mas eu percebo que, a não ser que seja muito inconsciente, eu percebo também uma coisa que é importante dizer. Eu percebo que as pessoas que têm muitas quadraturas, elas amadurecem mais cedo, justamente porque tiveram mais obstáculos, mais empecilhos, mais desafios. E o desafio da quadratura é localizar nas circunstâncias externas os elementos internos que precisam ser conscientizados. Se aquela situação te vem muito, porque é a quadratura de tal planeta com tal, então como é que você vai se conscientizar para que aquilo seja superado ou seja transformado? Porque não é só superar, é transformar. É um aspecto mais exigente, exige um comportamento diferente, você tem que colocar a mão na massa, se disciplinar para uma prática, adquirir um comportamento. O quincúncio é um aspecto maior ou um aspecto menor? Ele era comumente utilizado como aspecto menor, mas em muitos livros, alguns talvez, a gente ache como aspecto maior. Então, deixei essa dúvida que eu acho que faz importante a gente pensar. Conforme a nossa evolução está acontecendo, conforme a gente evolui, conforme a gente vai se dando conta, se conscientizando de todo o nosso mapa, naturalmente a gente vai seguir mais para os outros aspectos, por exemplo, o quincúncio, tá? Relaciona com as casas 6 e 8, isso aqui está na nossa apostila, tá? Tendo nítidas ligações com a saúde, os acidentes, os infortúnios. Isso aqui talvez, né, seja um pouco forte, mas há uma desarmonia muito grande ali. Então, é considerado um aspecto desarmônico porque é de difícil manipulação, já que ele não desafia, como, por exemplo, a quadratura. A quadratura faz com que a gente haja, de alguma forma, a gente pode ter uma inconsciência, mas de alguma forma a gente é levado a agir e a transformar, superar. Nem sempre isso acontece com o quincúncio. Então, ele traz aquele desconforto, ele perturba, sensação de que algo não está, o ciclo não está fechando, tem alguma coisa que precisa ser colocada em ordem, mas a gente não sabe exatamente. É um aspecto complexo, difícil de entender, porque ele conecta dois signos que nada tem a ver um com o outro. Há uma diferença que distancia, que não os une. Por exemplo, sextil é um aspecto que traz dois planetas que super, né, estão ali favoráveis, se entendem. Elementos que se complementam. O trígono estão no mesmo elemento. A quadratura é mesmo aquela... faz com que a gente, de alguma forma, haja para sair do lugar, né? Porque tem esse aspecto de materialização. Mas aqui não, né? Há como se fosse uma indiferença. Exemplo, ou mesmo
não sei se dizer se é diferença ou inconsciência, né? Talvez os dois. Exemplo, Mercúrio em Virgem que incúncia Plutão em Aquário. Por um lado, obsessão com detalhes, organização, limpeza. Por outro, conectada a tudo que está acontecendo, preocupada com tecnologia, com avanços, ou com alguma coisa humanitária, ou com progresso, né, com aprendizado e conhecimento. A obsessão toma conta, desorganiza, atrapalha. Outro quincúncio aqui, ascendente em Câncer, quincúncio é um Sol em Aquário. Não há conexão entre essas duas energias. A pessoa ou vive a afetividade, nutre vínculos, ou sintoniza energia aquariana, que é a liberdade e inovação. Quando vive um ponto, esquece o outro. É um aspecto que desorganiza a saúde, porque reflete na saúde o incômodo, o desajuste, a desorganização. Nesse caso, porque a gente está falando de Sol, de ascendente de Sol. Tá? Esse aspecto pede um ajuste entre as duas funções, pede um reparo, uma transformação. Conjunção entre Sol e Lua. Embora seja um aspecto de união entre dois luminares, né, o maior representante do masculino e o maior representante do feminino, não é considerado um aspecto harmônico, embora sejam de planetas pares. Tanto o Sol como a Lua são funções muito fortes e significativas porque compõem a nossa personalidade. O Sol e a Lua respondem por 50% de nós. O que somos, o que sentimos, é representado pelo Sol e pela Lua. Quando esses princípios estão muito juntinhos, muito próximos, né, existe uma certeza, uma identificação, uma afirmação. Se você tem esse aspecto, você se afirma de uma maneira muito expressiva, muito contundente. Ou seja, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, é aquilo que eu faço, né? Então, a conjunção indica um excesso de direção e um excesso de percepção a partir de si mesmo. É como se fosse assim, alguém que é muito autocentrado, há uma autorreferência muito grande. Como que vocês sentem, gente, isso? Essa questão do Sol e da Lua? Podem ir me dizendo aí. Eu, por exemplo, em experiência de consultório, né, de atendimento, eu percebo, eu tenho, assim, muitas clientes, por exemplo, Sol, Lua em Câncer, assim que está me vindo agora à memória, né, Sol, Lua em Leão, Sol, Lua em Libra. Ao mesmo tempo que essa pessoa tem um brilho muito grande daquele signo, há uma questão muito forte dos temas, né, eles se repetem naqueles princípios e traz mesmo esse autocentramento. Eu tenho várias que eu me lembro, não sei se é porque o Sol e Lua em Câncer, né, traz muito essa questão familiar, sensibilidades, etc. Sol, Lua em Leão, um centramento muito grande, uma criatividade maravilhosa. O Sol, Lua em Câncer tem uma responsabilidade muito grande com questões. Então, eu acho que não só a pessoa não consegue, ela vive naquele centro muito. Então, nesse ponto, ela não é harmônica, porque não distribui. Além da personalidade autocentrada, essa conjunção equivale a uma lua nova. A lua nova, ela quer deixar sua marca no mundo. A pessoa que tem essa conjunção tem essa identidade e como traço marcante, talvez aí não exista tanto a questão de você racionalizar, elaborar, etc. É uma personalidade mais imediatista. Então, a pessoa olha tudo, né, a partir da sua experiência muito forte, porque o Sol e a Lua estão no mesmo signo, e em conjunção. Só se estivesse no mesmo signo, ok, mas em conjunção. Então, traz para ela é difícil caber no universo dessa pessoa alguma coisa que não esteja relacionada a isso, porque ela se auto-percebe através dessa união. O Sol e a Lua são a nossa essência. A Lua vai falar da nossa intuição, do nosso feminino, da nossa sensibilidade. O Sol vai falar da nossa força pessoal, do nosso brilho, da nossa autenticidade. O feminino e o masculino reunidos, então é como se a personalidade fosse autossuficiente. Personalidade Sol, conjunção Lua.
A pessoa faz as coisas sozinha, dá conta de si mesma, providencia tudo que ela precisa, é uma personalidade que fica nesse núcleo. Outra característica dessa conjunção é a identificação com um dos pais, né? Possivelmente um dos pais assumiu mais amplamente ou a totalidade do papel de quem criou, quem educou, quem orientou a criança, né? Ou ainda pode haver um afastamento real motivado por uma separação dos pais ou a perda de um dos pais. E a mesma coisa poderá acontecer com a pessoa, ou seja, elas se transformarem em pai e mãe dos filhos. No caso o sextil e o trígono, a gente está falando de Sol e Lua, o sextil e o trígono são dois aspectos bastante harmônicos, né? Então, se tiver um Sol, trígono, Lua, um Sol, sextil, Lua, já a pessoa traz dentro de si essa harmonia, algo. Ela já nasce com aquilo, havia essa harmonia no céu e aquilo se reflete na pessoa, faz parte dela. Então, conflitos internos são mais difíceis, ou mesmo quando a pessoa está num conflito, ela ainda assim consegue ter essa reserva de harmonia e de equilíbrio. Essa dupla também, quando está Sol e Lua, quando está com sextil ou trígono, existe a saúde protegida. A pessoa também tem sorte, naturalmente ela tem uma boa sorte. Claro, a gente está falando esse sextil, esse trígono, mas a gente não estou falando do restante do mapa. Mas quando existe isso, existe uma situação que ela não se apresentam situações tão desafiadoras na vida dela ou contrárias à sua personalidade. Por isso mesmo, talvez não existam tantas dúvidas sobre o que ela pretende da vida, sobre os propósitos, né, sobre seus objetivos. Né? Aquilo que ela pretende, aquilo que ela coloca como propósito, faz sentido para ela e é o que ela necessita emocionalmente. Então, propósito, objetivo, Sol, e o que ela necessita emocionalmente, Lua, estão em acordo. É como se assim ela tivesse uma vontade e a vontade, de alguma forma, está sendo atendida. E há uma convergência nesses aspectos, Sol, Lua, trígono ou sextil, tá? Como se fosse assim, um aspecto de integração entre o masculino e o feminino. Há um equilíbrio interno. Geralmente, relacionamentos com parceiros, com parceiras, são bons. E também a pessoa percebe as coisas naturalmente pelo viés da felicidade ou pelo viés das facilidades, em função desse equilíbrio. Quando a gente encontra, já vamos passar agora para a quadratura ou oposição, que são dois aspectos desafiadores, digamos assim. Aqui acontece o seguinte: a natureza, a essência, propósito de vida, ambições, tudo aquilo, né, que a pessoa busca e que tem a ver com o Sol, é diferente e não combina ou contrário às necessidades emocionais básicas dela. Ou seja, ou a pessoa está bem emocionalmente, ou ela está bem com a vida. Uma coisa fica difícil integrar na outra, justamente porque quadratura e oposição entre o que nós temos de mais puro e de mais autêntico e das nossas necessidades emocionais não estão em acordo. Então, traz uma agente, essa condição Sol-Lua, quadratura ou oposição, tem um agente complicador aí para a personalidade, por essa questão. Qualidades incompatíveis se desarmonizam entre esses princípios essenciais, princípio solar e princípio lunar. Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa com o Sol em Áries, né, por natureza, né, uma pessoa com o Sol em Áries é super independente, cheia de iniciativa, cheia de vigor, autossuficiente, tem uma inquietação que é natural, tem uma impaciência que é natural, é superativa. E tem a Lua em Câncer, emocionalmente carente, envolvida, sensível, né? Vulnerável e super mediúnica também. Então, na quadratura e na oposição, há um desconforto básico. Isso, gente, eu estou falando puramente de cada aspecto, mas veja bem, isso também colore a personalidade, né? Traz riquezas, né? Uma riqueza de emoções também, entre uma pessoa que tem Sol, quadratura Lua, Sol, oposição Lua, há uma riqueza muito grande nessa pessoa.
para onde ela vai direcionar essa riqueza não é tão fácil quando ela está num apaziguamento ali de Sol, Trígono, Lua, Sol, quadratura, Lua, tá? A pessoa que tem essa configuração, ela passa muito tempo da vida atendendo a essa demanda, né? Hora do Sol, hora da Lua, tentando harmonizar isso, tentando dar conta, porque não há integração dos princípios, né? Na quadratura, nós também podemos notar que a vida infantil foi muito diferente da vida adulta, né? A pessoa mostra ao longo da vida uma personalidade totalmente diferente daquela criança que um dia ela foi, né? A criança que ela foi, às vezes, não tem nada a ver com a pessoa adulta que ela se torna, se forma. A pessoa sente muito a diferença entre uma fase e outra. Ela dá conta de um lado primeiro, e como se colocasse o outro lado, né, num lugar reservado, e depois que ela equilibra, ela adota o outro lado. É como se houvesse, assim, um deslocamento, tá? Vamos dar o exemplo aqui do Sol em Áries, né, e da Lua no signo de Câncer. Possivelmente, né? Ela foi uma criança levada, né? Cheia de energia, podia ser um pouco briguenta. Depois ela se torna uma mulher adulta, casada, com vários filhos, ou ao contrário, ela foi uma criança super carente, dependente, mais vulnerável, cheia de amiguinhos, sim, que aqueles amiguinhos eram os amiguinhos eram um refúgio dela, sensível, se torna um adulto independente, super líder, cheio de resolução, de autoconfiança, porém desconectado às vezes da família. Então, um Sol em Capricórnio e uma Lua em Libra, né? Pode ser que ela tenha sido a Lua em Libra, uma criança super sociável, amável, facilidade de fazer vários contatos, né? Uma criança querida, né, pelas pessoas também, e se tornou um adulto que não quer isso, né, que não quer nenhuma dependência de parceria, né, ou ela foi uma criança super, como o Sol em Capricórnio, né, prática, autossuficiente, que preferia fazer as coisas sozinha, muito, assim, autossuficiente mesmo, né, do que contar com outras pessoas, e se tornou esse adulto mais Lua em Libra, super simpático, querendo fazer parcerias, ouvir as pessoas, estar ativo socialmente. Então, notem aí nos mapas de vocês, que vocês conhecem, essas quadraturas, se vocês encontram essa diferença, tá? Outra característica, né, da quadratura e oposição entre Sol e Lua é a dificuldade com o próprio gênero. A não satisfação, por exemplo, de ser um homem ou de ser uma mulher. Puxa vida, isso talvez não exista tanto hoje, gente, porque hoje mudou muito. Há toda uma multiplicidade de gêneros, e isso, maravilha. Cada vez mais abertura, cada vez mais includência, tudo bem. Mas vamos pensar no mundo algumas décadas atrás. Não precisa nem ir muito longe. É aquela coisa de falar assim, é muito mais fácil ser homem, né? A pessoa é mulher, mas ela olha para a vida e fala, poxa, é muito mais fácil, eu preferia ser homem, porque aqui como mulher eu estou enfrentando um monte de dificuldade que não enfrentaria. Ou o contrário, o homem olha a vida da mulher, talvez, né, olhava mais caseira, e ele preferiria ter alguém, né, que, enfim, preferiria ter aquela vida. Então, a pessoa tem um sentimento eterno de que é mal compreendida, de que não foi percebida, de que não recebeu a avaliação que ela gostaria, que não recebeu o diagnóstico que ela gostaria. Tem um sentimento de injustiça, porque ela sente que uma parte nunca uma parte, se ela não consegue integrar essas partes, tá? Isso é principalmente na quadratura. Quando a pessoa se expressa, ela só mostra uma face, e a outra ninguém vê, ninguém percebe, tá? Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Sol em Áries, acho que eu já dei esse exemplo, Sol em Áries. E Lua em Capricórnio, acho que eu dei o contrário. A pessoa age expressivamente, corajosamente, é super extrovertida, né? Ninguém percebe que são atitudes e comportamentos motivados pela insegurança, timidez e medo. Isso nunca vai aparecer. Terá sempre alguma coisa que não aparece, que se oculta nessa personalidade. Por exemplo, o Sol em Câncer e a Lua em Áries. A pessoa expressa uma natureza super emotiva,
super próxima, super afetiva, e ninguém vai entender que são motivados por uma necessidade de independência, individualidade e ação própria. Então, pode haver também com essa quadratura e essa oposição, questões relacionadas à gravidez, tá? Uma gestação inesperada, que a pessoa não queria, problemas na gravidez, talvez complicações no parto. Também pode ser indicações de pais com personalidades diferentes. Nada tem a ver com o outro. Aí mais a pessoa no seu interior, que é pai e mãe, sol e lua, né, carrega dentro de si um pouco de cada um. Ela carrega esse conflito e ela expressa esse conflito no relacionamento. Encontra pessoas que não têm nada a ver com ela, ou pessoas que aceitam de um jeito, mas não do outro. Então, ela fica mostrando só uma face. Vou falar um pouquinho mais da oposição, tá? Qual a diferença da quadratura para a oposição? Quando a gente está com esses dois, né, o Sol e a Lua. A quadratura surge na forma de um problema. Lembra, a quadratura é real, né? Surge na forma de um problema, uma situação, uma circunstância que se concretiza. E a questão da projeção da oposição. A projeção eu projeto as minhas dificuldades internas na outra pessoa. Só o Mercúrio, gente. Só o Mercúrio a gente vê bastante. Mercúrio só pode fazer conjunção e semissexto. Portanto, só podemos ter o Mercúrio no mesmo signo, aquela história que eu já falei várias vezes para você, o signo anterior ou no signo seguinte ao do Sol. Uma conjunção de Sol-Mercúrio é super positiva, super interessante, porque é da natureza do Mercúrio circundar o Sol, né? Em épocas aí que se falava muito do calendário maia, não sei se vocês chegaram a ouvir falar sobre isso, e que Mercúrio iria, como se fosse assim, se unir ao Sol. Mas tem por essa proximidade mesmo, muitas vezes, né, a gente ouve falar do Mercúrio combusto. O que é? Entrou em combustão. Quando está até 1 grau de diferença do Sol, está muito junto, a menos de 1 grau, a 1 grau de diferença, é como se o Sol queimasse Mercúrio, queimasse o brilho de Mercúrio. A função de Mercúrio qual é? Comunicar, falar, escrever, né? E essa função pode ficar ofuscada pelo calor excessivo do Sol. Então, façam suas pesquisas, vejam quem tem um Sol muito junto a menos de 1 grau até 1 grau de Sol-Mercúrio, né? E dizem que há, assim, pelas algumas pesquisas, que há um comprometimento no funcionamento de alguma das funções, né? Pode ser fala, comunicação, ou simplesmente um ofuscamento mesmo. Aí a gente tem que olhar também como é que está o Sol, o regente do Sol, tudo isso, o regente de Mercúrio. O que aconteceria, assim, a proximidade do Sol com Mercúrio? Mercúrio não é objetividade, não é racionalidade, é objetividade, a pessoa pensa talvez demais, ela não vê, não consegue enxergar, vê distorcido, a pessoa olha para o assunto sem abrangência, sem ter uma amplitude, que está muito próximo. E se o assunto não for do interesse dela, não interessa a ela. Quando, na verdade, qualquer assunto poderia ter interessado, mas por essa junção fica difícil. Sol conjunção Vênus, só se distancia do Sol em até 48 graus. Então, ela faz ou uma conjunção, ou um semissexto, ou uma semiquadratura. Semissexto 30 graus, metade de um sexto, semiquadratura 45 graus, metade de uma quadratura. Se a Vênus estiver muito próxima do Sol, menos de 1 grau, suas funções também estarão prejudicadas pela combustão. É possível que ela não consiga acumular os benefícios ou tenha dificuldade de manter a vida afetiva. A pessoa com a conjunção Vênus, isso sempre menos que 1 grau até 1 grau, né? A pessoa entende o viver como o prazer. Então, ela não gosta daquela parte chata da vida, né? Mais penosa, mais chata, mais ruim, né? A pessoa quer viver, ela quer aproveitar a vida. Na conjunção, a pessoa se identifica totalmente com as naturezas dos planetas. Quando a vida fica chata, restrita, a pessoa sofre mais do que uma pessoa que não tenha essa conjunção Sol-Vênus. Uma pessoa muito venusiana, muitas vezes ela não está habilitada para lidar com as agruras da vida.
A não ser que, lógico, que tem aí uma conjunção importante de Saturno, tem um Saturno angular, como sempre tem que ver o mapa todo, né? Elas consideram, assim, qualquer privação, qualquer adversidade difícil, sofrida, né? E também não tem tolerância à dor. Aquela pessoa que geralmente não tolera a dor, você vai ver, ela está com essa conjunção, né, de Vênus, tem conjunção com Vênus, com Sol, e pode até, dependendo, pode até ser alguns outros planetas, mas mais especificamente com o Sol. Ela não consegue abstrair, né, daquele sofrimento ali. Vamos dar um exemplo, Sol conjunção Vênus em Capricórnio, tá? A pessoa vai tentar harmonizar a vida dentro do modelo capricorniano. Uma vida que é o quê? Organizada, metódica, com a tendência a ser mais previsível, né? Que a pessoa dá tudo certo, né? Tudo pago, tudo feito, pagou o seguro, pagou os boletos todos, ela é toda organizada. Como está em Capricórnio, o prazer dela é ter essa vida organizada. Viver com prazer para ela é isso. E ela acha isso tudo de bom, porque o Sol está em Capricórnio, Vênus está em Capricórnio, os dois estão juntinhos. A organização, a praticidade é um prazer para ela. Viver é fazer o que se gosta e não renunciar ao que se gosta, ao prazer. Geralmente, as pessoas que têm um charme muito grande, gente, e sabem fazer coisas mais simples de maneira mais charmosa e elegante. Vênus conjunção Sol, com certeza, charmosíssima, né? Por exemplo, também a Vênus no ascendente é um aspecto de pessoas belas, de rostos harmônicos, e Vênus conjunção Sol é um aspecto de pessoas charmosas. Salvo se a conjunção não sofrer nenhum aspecto dos dois mais, assim, né, que são Plutão e Saturno. Essas pessoas podem ser extremamente charmosas, gentis, agradáveis. Aí, quando entra Plutão, a pessoa pode ficar muito quieta, muito taciturna, Saturno, taciturno, exigente. Então, mais ou menos para vocês lembrarem de uma frase: a criança, o bebê mamando no seio da mãe, tá? Isso é a Vênus, no sentido assim, Vênus, a criança está ali, puro êxtase, né? No seio da mãe, sendo alimentada, sendo nutrida, tendo contato com a mãe, tendo prazer. Um Sol conjunção Vênus é essa beleza dessa energia, tá? Uma outra coisa muito importante dessa conjunção é a indicação de proteção. Uma das funções da Vênus é suavizar, é amenizar os nossos problemas, né? Ela é o doce do zodíaco. Quando ela está, onde ela toca, geralmente a gente tem um benefício, é alguma coisa favorável, a gente recebe um presente. Uma pessoa que tem Sol conjunção Vênus, gente, é uma pessoa que tem capacidade de criar em seu entorno, né, para uma situação de menor perigo, de mais abundância, de menor ameaça. E se acontece algo difícil, nunca vai acontecer num nível mais extremo, né? Como, por exemplo, se acontece num Sol conjunção Plutão, que aí, muitas vezes, o problema vem na sua forma mais contundente, mais puro, ok? Ótimo, gente, a gente continua na próxima aula. Muito obrigada pela presença de todos e um beijo em cada um.